Quando Pedro me fala de Paulo, sei mais de Pedro que de Paulo. Exatamente isso, meus queridos amigos. Muitas vezes, algumas pessoas vêm falar de outras pessoas para nós, né? Só que você não se esqueça de uma coisa: da mesma maneira como ela vem falar de outras pessoas para você, ela também fala de você para outras pessoas. Então, por que dizer que quando Pedro me fala de Paulo, sei mais de Pedro que de Paulo? Simplesmente porque, meus queridos, aquilo que eu falo sobre o outro está dizendo mais sobre mim do que propriamente o outro, né? Já viu aquela pessoa que gosta de reclamar do cônjuge, né? Sai reclamando do cônjuge para todo mundo. Ai, ai, mas não me dá atenção. Ai, mas não faz aquilo que eu quero. Ai, isso e aquilo e coisa e tal, né? Como a gente vê muito acontecer. E aí a pessoa fala mal do cônjuge, mas vive do lado do cônjuge. Falou mal do cônjuge, de repente, quando você pensa que não, essa pessoa aparece com seu cônjuge do lado, entende? Te cumprimentando, agindo como se nada tivesse acontecido, como se nada ela tivesse falado pra você sobre aquela pessoa, entende? E assim, se o outro me incomoda tanto, por que será que me sinto tão incomodado? Por que será que me permito incomodar? Por que será que me coloco nessa situação, né? Fulano de tal não me faz bem. Fulano de tal é uma pessoa horrível. Fulano de tal é isso, é aquilo. Às vezes nem fala mais com a pessoa, às vezes não tem nem mais contato com a pessoa, né? Mas continua falando dela, entende? Às vezes acompanhando na rede social para ver o que a pessoa tá fazendo, né? E aí essa pessoa ela tá fazendo o quê? Ela tá simplesmente usando o outro para experimentar, poder experimentar as frustrações que ela não consegue assumir em si, entende? Então quando eu tô falando que o outro é vagabundo, quando eu tô falando que o outro é safado, quando eu tô falando que o outro não presta, na verdade eu não tô falando sobre o outro, eu tô falando sobre mim, né? Afinal, quem sou eu para ser o juiz do mundo, né? E definir quem está certo, quem está errado, entende? Essa necessidade de esculachar o outro, vamos usar a palavra mais adequada, né? Mais do nosso convívio diário, a minha necessidade de esculachar o outro nada mais é do que uma maneira que eu tenho para negar a minha própria condição, para negar a minha própria frustração, para negar aquilo que eu não consigo assumir em mim. Portanto, pense nisso.